Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia da Santa Igreja neste 7º domingo do tempo comum continua a nos falar através do Evangelho de Lucas, que continua hoje aquele discurso que Jesus iniciou na semana passada. Nós conhecemos como o Sermão da Planície, onde Jesus está transmitindo aos seus discípulos os seus ensinamentos, né? Ele está formando os seus discípulos, dando a eles indicações, sobretudo no Evangelho de hoje, práticas de como eles devem viver para serem reconhecidos como os discípulos de Cristo, filhos do Altíssimo, como nos disse a palavra do Evangelho de hoje. O salmo que nós cantamos é um salmo belíssimo, que fala da bondade de Deus, né? O Senhor é bondoso, compassivo, paciente, perdoa todas as nossas culpas. É um Deus amoroso, né?
ciumento, de certa maneira, por cada um de nós. Mas o evangelho que nós ouvimos, Jesus nos traz alguns ensinamentos que eu diria são mais exigentes para a vida de cada um de nós. Ele começou o evangelho dizendo que aqueles que o escutavam, né, ele começa com uma palavra muito forte, que nós temos muita dificuldade na vida de cada um de nós. Jesus começou dizendo: amai os vossos inimigos. O evangelho de hoje traz para cada um de nós exigências muito práticas do nosso dia a dia. Amar não é algo simples, não é um sentimento passageiro na vida de cada um de nós. Amar é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos na vida de cada um de nós, que exige sacrifício, exige renúncia, exige sair de si mesmo em busca do outro, daquilo que lhe falta. E Jesus começa o evangelho nos colocando essa palavra da necessidade que nós temos de amar os nossos inimigos. Todo o Antigo Testamento dizia que era necessário amar o próximo. E o próximo no Antigo Testamento era só aquele que partilhava da mesma fé, né? Os povos estrangeiros não eram o próximo. Não era necessário amar os povos estrangeiros. E Jesus vai levar esse mandamento a uma certa radicalidade e exigência na vida de cada um de nós, quando ele nos fala que é necessário amar os nossos inimigos. Por que é difícil? Porque, em primeiro lugar, nós temos dificuldade de amar os nossos semelhantes, amar aqueles que nos fazem o bem, aqueles que estão conosco, os nossos familiares, consanguíneos, né? Mas Jesus está dizendo no Evangelho que é preciso amar o inimigo, é preciso rezar para aquele que te amaldiçoa, te calunia, fala mal de você. Essa é uma exigência difícil de ser vivida na vida de cada um de nós. Porque das pessoas que nós não gostamos, a gente quer distância. Não quer nem ver. A pessoa passa de um lado da rua, a gente passa do outro. Para desviar o olhar e a presença. E Jesus está dizendo no Evangelho de hoje que é preciso amar essas pessoas. É preciso rezar por estas pessoas. Abençoar aquele que te amaldiçoa, que te calunia. Davi, na primeira leitura, teve diante de si o rei Saul, que estava procurando matá-lo, queria matar Davi, e Davi teve ele nas suas mãos. Poderia ter matado o seu inimigo, matado aquele que lhe perseguia, que queria tirar a sua vida. Mas Davi não fez isso. Ele disse: ai daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor. O que Jesus hoje está ensinando para cada um de nós no Evangelho, Davi viveu na primeira leitura. Ele amou, não matou. Preservou a vida daquele que lhe perseguia. Esse ensinamento do Evangelho é precioso, mas é difícil de ser vivido. Sozinho, pelas nossas próprias forças, nós não conseguimos viver. É preciso que a gente busque o auxílio do Senhor. Invoque a graça de Deus para que nós possamos viver isso que Jesus hoje está dizendo no Evangelho hoje a cada um de nós, né? Se alguém te bate numa face, se oferece a outra. Se te pede um manto, se oferece a túnica.
dar, emprestar, sem esperar nada em troca. Quem de nós faz isso? A gente empresta e ainda cobra juro. Jesus disse no Evangelho: até os pecadores fazem isso. Que recompensa tereis? Nenhuma. E disse no final do Evangelho ainda, para não julgar, né? Não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida com que medirdes os outros, sereis medidos. A régua que a gente usa para avaliar a vida dos outros será a mesma usada para avaliar a vida de cada um de nós. A gente é muito fácil para julgar, não é? Tem gente que se levanta cedo, senta no trono e julga o dia inteiro. Chega alguém, conversa com ele, a pessoa sai, ele já emite um monte de julgamento da vida da pessoa. E Jesus está dizendo no Evangelho: não julgueis e não sereis julgados. Está nos dizendo para sermos misericordiosos, como o nosso Pai é misericordioso com cada um de nós. Que nós possamos, através dessa liturgia de hoje, pedir a graça de Deus que venha em nosso auxílio e nosso socorro e nos ajude a viver esses preciosos ensinamentos que Jesus dá à vida de cada um de nós. Ainda que difíceis de serem vividos, mas necessários para que nós possamos ser reconhecidos como filhos e filhas de Deus, como discípulos de Cristo. Devemos ser assim porque Jesus foi assim. Jesus agiu desta maneira. E é por isso que nós também devemos ser como eles. Paulo disse na segunda leitura, comparando os dois homens, né, o homem terrestre e o homem celeste. O homem terrestre é Adão, somos todos nós, e o homem celeste é Jesus Cristo. É a ele que nós devemos nos assemelhar. É a ele que a gente tem que configurar a nossa vida e procurar vivenciar esses ensinamentos que Jesus nos dá. Quanto mais eu me assemelhar a Jesus, mais terei a capacidade de viver aquilo que Jesus viveu na sua vida e transmitiu a nós como ensinamento. Amando, perdoando, não julgando, mas sendo sempre misericordioso e lembrando-se dessa palavra que ele nos dá no Evangelho de hoje, que é o resumo de todo o ensinamento que Jesus dá no Evangelho de hoje. Aquilo que você quer que alguém faça para você, faça em primeiro lugar para ele. É a regra de ouro. Se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser perdoado, perdoe. Faça primeiro para receber das pessoas, mas sobretudo para receber de Deus. Porque quando Jesus diz no Evangelho, não julgueis e não sereis julgados, ele está referindo ao julgamento do Pai. Porque nem Jesus julgou. Ele diz que quem julga é o Pai. E quando eu não julgo, eu também receberei de Deus Pai esta graça de não ser julgado. Que a Virgem Maria, a Senhora da Pureza, do Espírito Santo, ajude a cada um de nós a vivermos hoje de acordo com os ensinamentos de seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, Rogai por nós.